quando de fato a gente pode nos caracterizar ou caracterizar alguma pessoa como procrastinador efetivo. Porque, na verdade, todos nós temos alguns momentos de procrastinação. Passa por aí, tô errada, certa? Não, eu acho que você tá certa, né? Primeiro, assim, pra gente definir procrastinação, a gente teria que definir como é o ato de postergar ou adiar algo. Ponto. Contrário aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, às nossas metas. Então, assim, eu estou adiando, postergando algo que vai contrário ao que eu quero, ao que eu planejei. É diferente, por exemplo, a pessoa, ela planejou, sei lá, perder peso, planejou estudar mais, e aí por algum motivo ela torceu o pé. E aí ela adia a caminhada dela. Aquilo está protegendo o pé dela que está torcido. Então, é um adiamento que vai contrário aos nossos sonhos e objetivos. Todos nós fazemos isso em algum momento da vida. Você está cansado, você está desanimado. Agora, quando se torna recorrente e começa a gerar um prejuízo significativo nas nossas vidas, a gente vai considerar isso uma procrastinação. Os gregos antigos, eles usavam uma palavra que é acrasia. É quando a gente atenta, quando a gente vai contrário ao nosso bom juízo. Ou seja, eu devo fazer algo, eu sei que eu tenho que fazer algo e eu não faço. Uma maneira prática de você saber se você está procrastinando ou se alguém está procrastinando ou não é você perguntar: olha, você gostaria de não ter adiado? O procrastinador fala: nossa, eu deveria ter feito esse trabalho, eu deveria ter ido na academia. Então ele posterga aquele ato, mas aquilo incomoda ele. Isso, inclusive, é uma das consequências negativas da procrastinação que a gente vai fazer aqui. Isso gera muito sofrimento quando é recorrente. E quando a gente fala em procrastinação, a gente tem basicamente 4 raízes, e algumas delas vocês já falaram aqui. Lorena falou muito bem essa questão do estado interno. A procrastinação é um conflito do nosso estado emocional com a nossa razão. Alguns chamam de um conflito entre processos quentes, que são os processos emocionais, né? O bottom-up, que vem de dentro para fora, porque o nosso cérebro, o miolo do nosso cérebro, seria a parte mais emocional, que é o sistema límbico. E a casca, que está por fora, é o nosso sistema mais racional, que envolve áreas corticais, que se der tempo a gente pode falar aqui. Então, os processos frios, né, o raciocínio, a lógica, eu devo, eu deveria, vem de cima para baixo. E a parte interna é o emocional. E aí tem esse conflito. O emocional fala: tô cansado, tô com preguiça, eu funciono melhor assim, depois eu resolvo, não quero ver uma Netflix, sei lá o quê. E a razão fala: você tem que estudar, você tem que fazer isso. Então, quando você tem esse conflito, a pessoa muitas vezes procrastina e isso gera um sofrimento enorme. E as 4 raízes da procrastinação, algumas vocês já falaram aqui. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o perfeccionismo, que você já comentou, né? A baixa motivação por uma determinada tarefa, fazer algo que você não gosta, tá? Uma perspectiva mais negativa em relação ao futuro. As coisas não vão dar certo mesmo, então não adianta muito eu tentar, né? E a impulsividade. Essas 4 características, elas podem atuar em conjunto. A pessoa pode ter todas elas em conjunto, ou não. Muitas vezes uma ou outra dela mais saliente. Dessas 4, não sei, meninas, se vocês entenderam, mas a impulsividade, coloca ela melhor pra gente. Em que momento a impulsividade pode afetar um procrastinador? A impulsividade é você agir sem passar por uma deliberação. Então, você age sem raciocinar muito bem. Áreas cerebrais associadas com o sistema dopaminérgico, sistema mesolímbico cortical, que está muito associado com prazer imediato. Né? Então, você... É a incapacidade, aqui entre aspas, ou dificuldade de você dizer não para algo que você quer naquele momento, né? Podemos pensar aqui um doce, ficar deitado até mais tarde, assistir uma Netflix, né? Você tem uma incapacidade de dizer não para isso, né? E uma incapacidade também de dizer sim para aquilo que vai te gerar uma gratificação mais tardia. Nós, seres humanos, de modo geral, a gente é natural ter essa dificuldade. A gente vê muito mais valor, de um modo geral, pelo menos a maioria das pessoas, naquilo que está na sua frente, naquilo que está imediato. Você tem uma torta de chocolate, você vai deliciar na hora. Se você evitar aquela torta para depois conseguir um corpo, uma saúde melhor, enfim,
isso vai demorar, isso é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente não consegue enxergar isso muito Só bem. no pensamento já comi a torta Não, também. inteira, de lamber o pratinho. A impulsividade entraria muito aí, né? É uma dificuldade de você frear novamente a questão emocional. Né? Que a gente poderia dizer que é o controle inibitório. Nosso córtex pré-frontal faz isso. Ele inibe algo agora, visando uma gratificação depois. Algumas pessoas têm essa dificuldade. E a impulsividade entra muito aí. Agir sem pensar. A acrasia lá dos gregos, né? Atentar contra o bom juízo. Ô, doutor Bruno, e na situação, por exemplo, que a gente tem um estudante, que ele tem um prazo também para entregar um trabalho, ele fala, eu deixo para fazer em cima da hora, porque eu acredito que ele não tenha muita consciência da complexidade daquele trabalho. Onde que entra a questão da consciência também, sabe? Do autoconhecimento nisso. Que a pessoa, às vezes, vai achando que vai conseguir resolver na véspera, quando vê o negócio é muito mais difícil. Algumas e fica nem muito olham, mais né, estressada. Nem olha o tamanho que aquilo pode ter e vai deixando. Na hora que chega, na véspera da prova, por exemplo, descobre que são 10 capítulos. Eu acho que aí entraria muito essa questão da impulsividade, tá? Ela poderia entrar aí, aquela dificuldade de dizer não para uma recompensa imediata, né? Dizer não para uma recompensa tardia, perdão, e sim para uma recompensa imediata. E aí a gente entra num outro problema. Porque, como eu falei, é um conflito do emocional, dos processos quentes, né? Contra a razão, os processos frios. Só que o nosso sistema emocional, ele tem uma capacidade também de enganar, né? E aí a gente começa a vir com certas frases que a gente chama de frases permissivas, né? É só hoje, depois eu dou conta. Eu mereço. Eu mereço, então... Aí se a gente fizer raciocinar, merece por quê? Né? Isso é algo assim... Essa do eu mereço, pra mim, é a que mais me pega. Eu também. Só que se a gente começar a confrontar isso, e a gente já tá entrando talvez para um ponto mais prático, né? Tá, eu mereço, mas mesmo você merecendo, vai ter um preço para isso, você vai ter consequências, talvez você não vai entregar no prazo, você vai perder pontos, se for num trabalho você pode ter consequências, até uma demissão. Então, esse eu mereço, muitas vezes, é uma crença que a gente chama de crença permissiva. E a nossa mente, ela começa a dar essas permissões. Mas quando a gente racionaliza isso, será que merece mesmo? Tá, mereço, mas mesmo você merecendo, pode ser que você tenha várias consequências negativas em cima disso. Então, na hora de pensar sobre procrastinar ou não sei se as pessoas têm essa consciência, né? Isso que eu queria te perguntar. Eu acho que talvez não tenham ali, que é de fato uma procrastinação, né? Às vezes elas acham, eu tô com preguiça, hoje minha preguiça tá maior. Nossa, eu não consigo. Tenho andado, É só um cansacinho, né? Eu tenho andado com tanta preguiça, tô numa fase, menina. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu acho assim que às vezes elas não assumem que é um ato de procrastinação, né? Que elas estão vivendo ali uma fase. E significa, então, que a gente tem que lidar com razão e emoção com mais equilíbrio? Sim, mas é importante a gente falar para quem tá ouvindo que às vezes nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa entende, ela sabe. Existe essa situação onde a pessoa não sabe ou ela tá negando. Muitas vezes começa a criar uma série de crenças permissivas, né? Eu funciono melhor na bagunça, eu funciono melhor sob pressão. Eu ia falar isso agora. Pessoas muito organizadas, que planejam muito, são pessoas chatas. Eu gosto dessa adrenalina. Então a gente vai criando essas crenças e muitas vezes é importante. Dando check aqui, Gabaritar. E muitas vezes é importante a gente confrontar isso, né? Eu mereço, eu funciono melhor sob pressão, eu funciono melhor nessa desorganização, as coisas pra mim dão certo quando eu resolvo em cima da hora, né? E se a gente começar a analisar essas frases, e a pessoa ela vai começar a perceber que na verdade, isso tá gerando um sofrimento, uma sobrecarga desnecessário. E muitas vezes ela nunca parou pra pensar nisso. Mas tem aquela situação também da pessoa que começa a ter uma certa consciência, que ela tá vendo esse programa aqui e fala assim, olha, eu entendo tudo isso que eles estão falando, eu já entendi, mas eu não consigo mudar, né? Isso é muito comum também, com determinados processos emocionais, que a pessoa entende e ela não consegue mudar. Especialmente quando a gente dá essa informação de uma forma muito diretiva, igual a gente está dando aqui. Porque o ideal é você ir fazendo perguntas para a pessoa para que ela mesma vai construindo todo o raciocínio e ela mesma começa a perceber que ela está tendo
prejuízo com isso. Mas algumas pessoas percebem o prejuízo, reconhecem os prejuízos e ficam estagnadas, normalmente por conta daquelas 4 raízes que eu comentei aqui logo no início. Que tipos de perguntas são essas que devem ser feitas para que a própria pessoa consiga chegar a essa conclusão? Normalmente são perguntas abertas, né? Olha, você já percebeu que de alguma forma funcionar sob pressão te gera algum prejuízo? Eu queria que você me fale um pouco mais sobre isso. E a pessoa, ela começa a buscar na memória, ela começa a elaborar. Isso vai ter um efeito muito mais positivo do que eu chegar para ela e falar, olha, funcionar sob pressão não é legal. Porque ela já tem uma crença enraizada nela que é legal. Ela fala, o médico é até legal, mas eu não concordo muito não. O próprio sistema emocional começa a dar uma... a sujar ali o córtex pré-frontal, né? Sujar essa parte racional. Então blinda, né? Blinda. São perguntas mais abertas e focando, é o que a gente chama de descoberta guiada. A própria pessoa, ela vai chegando à conclusão, né? Eu queria tirar uma dúvida com você do seguinte, até que ponto essa realidade pode ser de fato um sofrimento mental? Eu acompanho, e falar de realidades diferentes. Eu falo assim, porque a gente já até debateu muito aqui. Eu fui uma pessoa que eu demorei 1 ano para poder organizar, e mesmo assim não estou organizada, a minha casa depois que eu me mudei. Ainda tem caixas fechadas, tem caixas que eu não quero mexer, que ali me causa, tem coisas guardadas que eu não quero, que eu tô evitando mesmo, e tenho plena consciência disso. E muita gente fala assim, nossa, eu não sei como é que você consegue ficar 1 ano com caixa. Assim, o que eu sinto dentro da minha casa com as minhas caixas é diferente do que cada um sente com as caixas abertas ou fechadas, assim. E é bom a gente ter consciência. Isso talvez esse trabalho da ansiedade. Mas eu percebo, eu até acompanho muitos casos de pessoas que, de fato, não conseguem, vivem no meio de bagunças desorganizadas em níveis, assim, extremos, né? Pessoas que acumulam até muitas coisas, assim. Eu tava falando que eu acompanho a Ellen Milgrau, que ela é uma... Né, na internet, ela é uma pessoa que faz limpezas nas casas das pessoas, arrumações. Pessoas que vão realmente, assim, que elas têm... Acumuladores, acumuladores, né? e numa bagunça nível... É uma patologia, assim. E eu queria que você falasse muito sobre essas realidades diferentes de cada ser humano, né? E como que a gente pode perceber que não só a ansiedade e o medo tomou uma proporção muito maior que chega a ser um sofrimento mental, como esses casos aí, dessas pessoas que vivem situações, né, absurdas de desorganização e em casa. E sujeira, exatamente. Que é triste, né? Chega a ser triste, assim. Eu já falei aqui em outros programas sobre os grandes traços de personalidade, né? Que é o neuroticismo, a amabilidade, extroversão e introversão. Aqui a gente entra num traço de personalidade também que chama conscienciosidade. Ou seja, o quanto aquela pessoa é uma pessoa mais preocupada e o quanto aquela pessoa é uma pessoa mais despreocupada. Sim. A gente pode pegar 2 extremos. Uma pessoa com muita conscienciosidade, muito preocupada. E aí pode ser preocupada com organização, preocupada com organização em casa, preocupada com horário, preocupada com tudo. E o quanto uma pessoa é muito despreocupada, tende a ser mais relaxada, aqui não no sentido pejorativo, é uma característica da personalidade que toda característica tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Isso não é, quem é muito consciencioso é melhor do que quem tem pouca conscienciosidade. Não. Pessoas com um padrão muito rígido, uma alta conscienciosidade, elas não vão suportar de jeito nenhum ficar num ambiente, por exemplo, muito desorganizado. E se isso for muito intenso, como eu falei, isso pode, inclusive, começar a gerar prejuízo para essa pessoa. Sim. É um fator de risco para a pessoa, por exemplo, desenvolver um transtorno obsessivo com organização e tudo mais. Se a pessoa for muito despreocupada, ela pode pular para um polo oposto. O ideal é ela estar nesse meio. E traços de personalidade, eles podem ser entendidos como fator de risco para procrastinação. Uma pessoa, talvez, com uma baixa conscienciosidade, que é um dos grandes traços de personalidade que existem, tem essa tendência, assim, para ela manter um padrão de organização, ser algo muito mais difícil do que uma pessoa com alto padrão de organização, por exemplo. Entendi. Né? A falta de autoconfiança, autoestima. Total, entra aí total. Mas aí já não é uma questão só da
da personalidade. Aí a gente entra... Seriam transtornos, por exemplo, uma pessoa deprimida, ela Perfeito. tende a procrastinar mais. Outro exemplo, talvez uma pessoa com TDAH Sim. tende a procrastinar mais. Perfeito, Por quê? porque olha só, eu falava para vocês aqui das 4 raízes da procrastinação. Uma pessoa com TDAH tem a raiz da impulsividade. Uma pessoa com depressão, uma pessoa muito ansiosa, vai cair naquela raiz de uma visão mais negativa em relação ao futuro. Então, a gente poderia pensar na questão do desamparo, né? Existe um conceito que tem muita relação com depressão, que é o do desamparo aprendido. É quando você começa, tenta uma coisa, tenta, nada dá certo, e aí você fala, não adianta eu tentar mais, né? A gente vê às vezes uma pessoa fala, eu tenho dedo podre no amor, né? Teve um relacionamento, não deu certo, teve outro, não deu certo, teve outro, não deu certo, ela vai criando uma visão negativa de relacionamento em relação ao futuro, e isso muitas vezes faz com que essa pessoa desista e tenha uma relação forte com procrastinar. Qualquer dia eu me relaciono com alguém. Tem um pouco a ver com o que a Zacarone trouxe ao falar de fracasso, né? Sim, porque aí nessa situação de desamparo, o que mais está abalado é a autoconfiança e a autoeficácia. A autoconfiança é mais generalizado, a pessoa não confia muito nela. A autoeficácia pode ser para algo específico. A minha autoeficácia em relação a ter um relacionamento saudável está muito abalada. Então, tem um experimento que foi feito com animais, é até polêmico, muita gente critica isso, né? Que eles pegaram cachorros e colocaram numa situação onde eles ficavam presos ali. Um cachorro não sentia nada, dava um choque nele, e aí ele tinha a opção de ir lá apertar uma alavanca e parava o choque. O outro cachorro dava o choque, não tinha nada que ele fazer mais. Ele apertava a alavanca, continuava tomando choque. Apertava a alavanca, continuava tomando choque. E o outro cachorro tinha a opção de ir embora. Deixaram esses cachorros nessa situação. Depois colocaram eles num lugar, como se fosse um caixote, essa mesa aqui, ó, separada, né? Pensa uma mesa de ping, como se fosse uma mesa de ping-pong, né? De um lado dava choque, do outro lado não. E eles tinham a opção agora de transitar. Aquele grupo que primeiramente foi exposto ao choque, que não tinha o que fazer mais, mesmo ele vendo os outros cachorrinhos pular para o outro lado e parar de tomar choque, ele ficava lá parado. É como se ele tivesse desistido. Não tem mais o que fazer. Eu conformei que eu vou ficar tomando choque indefinido. E isso acontece com seres humanos. Não nesse experimento, mas quando você tenta uma vez, tenta outra, e nada dá certo, a sua autoconfiança ela pode ser abalada de tal forma, isso também vai depender, não é todo mundo que aprende o desamparo, vai depender de características específicas de cada um, ela desiste de tentar. E aí a gente entra na primeira raiz da procrastinação, que é aquela visão mais negativa em relação ao futuro. Olha, meu futuro tá ruim, independentemente do que eu fazer. Então, não vou fazer, ou então depois eu faço. Né? Isso é uma das raízes da procrastinação que guarda muita relação com os transtornos neuropsiquiátricos, especialmente depressão e ansiedade. E o contexto familiar da pessoa para que ela se torne uma procrastinadora no futuro? De que forma que influencia? Eu acho que isso pode ter muita relação com o perfeccionismo. Pessoas que têm um padrão muito rígido de perfeição. Criação ali que exige da pessoa que ela sempre... Sim. Seja melhor, né? Sim. A gente chama de padrão inflexível, né? O pai, a mãe ficam o tempo todo ali, nossa, você tem que ser o melhor, você tem que fazer tudo. Não, atualmente não só pai e mãe, tá? A própria sociedade, a escola, ela exige muito isso da gente. E o perfeccionismo, aqui a gente fala de uma mentalidade maximizadora. O que é uma mentalidade maximizadora? É aquela mentalidade que quer o tempo todo maximizar as experiências. Então, você vai se relacionar com alguém. Você quer ter certeza que aquela pessoa é a melhor pessoa do planeta. E se você não tiver essa certeza, você nem se relaciona. Resultado, você adia, né? Você adia. Meu você Deus. Você vai, por exemplo... gente, mas isso é muito frequente. Mas é duro, porque Mas as pessoas... Sim. Mas aqui é um exemplo, tá? Nossa Outro Senhora. exemplo. Você vai assistir um filme. Você abre a Netflix, tem 50 filmes. Aquilo pode gerar em você o que a gente chama de, nessas mentalidades maximizadoras, o que a gente chama de uma entropia cognitiva. O excesso de informação, ele gera tanta dificuldade que você vira e fala, depois eu vejo o filme. Quem Então, nunca fez isso? Quem Levanta nunca? a mão.
né? Mas você imagina uma pessoa fazendo isso? Eu já passei muito tempo ali só procurando filme. Eu também, no Então, catálogo. Assim, Infinito. ao invés de Aí assistir dorme, o né? filme, você vai passando, procurando, olha uma sinopse, olha outra, olha outra. Não, e Quando sabe o você que vê, me você passa desiste pela do filme. cabeça? São pelo menos 2 horas da minha vida que eu vou assistir. Imagine se eu pego um filme que você muito vai- ruim. Então, a possibilidade, depois de muito tempo escolher algo que é ruim, me impede, às vezes, de até assistir um filme Aí você mesmo. muda, já vai fazer outra coisa. Vou ou fazer não faz brigadeiro nada. na cozinha. Porque isso, na verdade, Faço isso. é um agravante que a gente tem nos dias de hoje. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse exemplo que eu dei de relacionamento. No passado, né, os relacionamentos, muitas vezes, a gente pegar alguns anos, décadas atrás, eram muitas vezes casamentos de conveniência, não podia ter um divórcio. Então, a nossa opção de escolha, ela era muito reduzida. Quando você tira a opção de escolha de alguém, você colocar um ser humano fechado, a própria solitária prisão, né, faz isso. Você tira totalmente o controle dessa pessoa. Se você deixar essa pessoa nessa situação, ela tende a adoecer, dependendo do tempo que ela ficar nessa situação. Isso pode ter consequências até irreversíveis para o cérebro dela. Nós precisamos ter essa sensação de controle. Mas, quando a gente começa a dar muito controle, muitas opções, existe um ponto de virada, aonde o excesso de opções, ele gera também uma entropia cognitiva, ou seja, uma sobrecarga cognitiva que também vai gerar angústia, ansiedade, sofrimento. Empresas, o neuromarketing trabalha muito com isso. Se você der muitas opções, por exemplo, de desodorante, se você der muitas opções de um determinado produto, vários sabores, morango, não sei o quê, isso pode gerar uma entropia cognitiva no consumidor e ele compra menos. Não, Ela fala, depois eu compro, não vou mexer com E isso agora. ansiedade, né? Até o cardápio num restaurante. E o cardápio. Nossa, cardápio longo acaba comigo. Eu também. Eu fico muito mais confortável quando eu chego. Tem 5 opções de entrada, 5 Nossa, pratos principais. acabou. Tá ótimo. Não, o cardápio que vira a página. Não. Exatamente. Só frio, gente. E isso, na verdade, é um perfeccionismo decisional. Você quer a perfeição na hora de decidir. E uma das formas da gente combater isso é a gente tentar trabalhar muito com a ideia de aquilo é suficiente. Eu não quero a perfeição. Você tá lá com seu namorado, você vai comer alguma coisa em algum lugar, né? Olha, esse prato, para esse momento, é suficiente? Vai atender o que eu planejei hoje? Se a resposta for sim, acabou. Não pensa muito. Pede aquilo ali, né? Porque esse excesso de opções, isso pode gerar muita ansiedade, muita angústia e fazer com que você postergue. Depois eu vou comer, vamos embora, não quero mais não. A gente falou em sofrimento, né, do procrastinador ali, que ele tem esse sofrimento. Conta pra nós, assim, mais detalhes, o que essa procrastinação pode gerar pra pessoa, que tipos de sofrimentos, tanto mentais quanto até físico, né, porque eu acho que pode chegar no sofrimento físico também, né? Tem uma pesquisa que foi realizada em Harvard, que o título da pesquisa era A Mente que Vagueia. Ou seja, eles pegavam um aplicativo de celular, davam os participantes, né? E de vez em quando o celular tocava e perguntava, o que você está fazendo agora? A pessoa falava assim, eu tô numa reunião, tô aqui no podcast, né? E o que você está pensando? Tô pensando na minha cachorra. Tô pensando na minha mãe. Ou seja, eles queriam ver o quanto que a mente da pessoa estava de fato no lugar que é focado Que no momento deveria estar, presente, né? E eles perceberam que mais de 50% das pessoas estavam com a mente vagueando e muito, né? E isso e foi demonstrado que quando você vagueia demais, você reduz a sua capacidade de experimentar emoções positivas. Então, aquele estudante, tem uma outra pesquisa que mostrou, por exemplo, que estudantes que procrastinam assistindo série têm níveis de ansiedade, depressão maior. Por quê? Você está vendo a série, mas a sua mente está vagueando muito mais. Ela está assim, nossa, eu tenho uma prova amanhã. O filme está passando lá, mas você está, nossa, eu tenho uma prova amanhã. Eu não deveria estar aqui vendo a Netflix. A pessoa está tomando um sorvete e fala, nossa, eu batalhei a semana inteira e agora eu estou aqui tomando um sorvete. Ela não está experimentando de fato o sorvete. Aí ela começa a ter esse conflito. Ela tem consciência disso, né? Muitas
boa parte das vezes tem. Sim. Isso vai gerar um estresse muito grande, muita ansiedade, pode evoluir para uma depressão e pode também, se isso for cronicamente, aumentar a probabilidade da pessoa ter uma série de problemas físicos, né? O próprio estresse dessa próprio estresse situação vai crônico. gerar esse tipo de... Tem salvação? Como é que é o negócio assim? Porque você falou várias situações ali. Quando é que a gente tem essa consciência? Eu tenho muita consciência, né? De deslizar ali falando, eu estou atrasado, estou perdendo tempo, eu sei, mas eu continuo. Pois é, isso que eu ia falar, porque consciência, como que a gente sai a gente falou de quem não tem consciência, a gente tá falando agora que algumas pessoas têm consciência, mas como é que você sai dessa linha tênue aí? Ter consciência, mas e a ação? Porque não adianta só ter consciência também, né? A gente falou aqui que tem, mas que também segue fazendo. Mais cedo estávamos conversando, a Jéssica e eu, né? Nossa querida produtora do Interessa Podcast. E a gente estava falando justamente sobre o planejamento. Como que a nossa vida muda quando a gente consegue estabelecer um planejamento. Eu parei de procrastinar várias coisas. Será que ter uma rotina bem planejada é um facilitador? Claro que é. Não só é um facilitador você ter uma rotina e também você deixar próximo de você aqueles comportamentos que você quer reforçar. Então, uma pessoa, por exemplo, que bebe pouca água e quer pegar o hábito de beber mais água, ande com uma garrafinha. Uma pessoa que quer estudar e procrastina muito, né? Deixa o material de estudo próximo dela, de fácil acesso, organize exatamente o que essa pessoa vai estudar ao longo da semana, porque você já tem uma tendência a deixar para depois, e tá tudo desorganizado, você não sabe, o que eu tenho que estudar agora mesmo, o que eu tenho que fazer agora mesmo, o que eu tinha que fazer, isso vai gerar mais desgaste mental, e aí que você vai deixar para depois. Mas quando a gente pensa em como resolver isso, primeiro a gente tem que identificar qual é a raiz que está mais afetada. Então, se for secundário, por exemplo, a um quadro neuropsiquiátrico, tem que tratar. A depressão, ela tem muita relação com esse olhar mais negativo para o futuro, tem muita relação com o desamparo aprendido, que eu falei agora há pouco do experimento. Então, se a pessoa está com depressão, vamos tratar a depressão. Tem um transtorno de ansiedade, vamos tratar isso. Se essa pessoa tem uma mentalidade maximizadora, né, quer sempre ter a melhor experiência de tudo e acaba não decidindo porque não sabe se aquilo é a melhor experiência, vamos trabalhar com essa pessoa a questão dela aceitar a suficiência em vez da perfeição, né? Se a pessoa tem um desamparo aprendido, mas que não configura uma depressão, muitas vezes ela vai fazer uma lista daquilo que está no controle dela e daquilo que não está no controle dela. Isso ajuda muito, porque essa falta de percepção de controle, isso reforça o desamparo e reforça essa sensação de que não tem nada que eu fazer. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma baixa motivação com aquilo que ela faz, tentar achar algum valor para aquilo ali. A motivação é uma coisa mais subjetiva. Você faz o chato primeiro? Como assim? Que cobra, assim? Você tem várias coisas para fazer, por exemplo. Ah, sim. Você faz o que é mais chato primeiro, porque o mais chato ou o que a gente não gosta muito, é melhor fazer primeiro? Com certeza absoluta, que é uma então redundância, né? Certeza absoluta. Então eu escolho aquilo que eu tenho mais dificuldade para começar. Vai pelo pior. Perfeito. Porque uma das raízes da procrastinação, que é essa baixa motivação, e dentro da baixa motivação, uma tendência ao tédio. O que é isso? Tem pessoas que têm tendência ao tédio, a se entediar mais. E aí o que acontece? Você começa a fazer alguma coisa que você precisa, mas você está entediado, logo você pula para uma coisa que não é tão entediante. Existe um conceito que chama limiar de percepção de esforço. O que é isso? É o tanto de tarefa, vamos dizer assim, que não é tão prazerosa, que te esgota. Ou seja, tem pessoa que às vezes faz uma tarefa ali que não é tão entusiasmante, que entusiasma tanto, mas ela não tem um limiar de percepção de esforço. Se você chegar para uma criança e falar assim, vai jogar bola, e ela gostar de jogar bola, o limiar de percepção de esforço é zero. Ela faz aquilo ali e não tem esforço nenhum. Se chegar para uma criança que odeia jogar bola, o limiar de percepção de esforço, ele é muito alto. Um chute que ele der, já, meu Deus, eu tô cansado. Que saco. E o que acontece? Quando a gente tem muito estímulos hiperdopaminérgicos, a tendência é que o limiar de percepção de esforço aumenta para coisas do dia a dia. Então, por exemplo, se você passa horas e horas e horas num celular, comendo
coisas hipercalóricas, vendo séries, fazendo coisas que te dá muita dopamina imediata, a tendência é que o limiar de percepção de esforço para as coisas do dia a dia fique lá embaixo. Então você fica horas e horas rolando Instagram, Facebook, não sei o que. Aí quando você vai fazer o que você tem que fazer, você já ganhou tanta dopamina ali que aquela Você tá aquilo exaurido, você tá né? exaurido. É. Por isso que é importante você sempre começar com o mais difícil e prestar a atenção nesses estímulos que hoje a gente tem aos montes, né? Por isso talvez seja tão difícil com crianças e adolescentes hoje em dia, né? Porque elas estão tão plugadas, Expostas né? nisso, né? Tão expostas a esse prazer Sim, rápido. mas a gente tem que Seja tomar nos cuidado. games, seja no telefone, nas telas de maneira geral. Eu acho que é um alerta para pais e mães, né? É um alerta, porque isso vai colocar o limiar, por exemplo, o limiar de percepção de esforço para o estudo vai ficar muito baixo. Aquela criança lê um parágrafo, ela já tá com aquela cara de derrota, assim, né? Porque assim, ela teve tanta coisa ali que estimulou ela, que aí aquilo que ela tem que fazer, ela não quer. E como é que a gente resolve isso? Que é o que vocês perguntaram, né? Solução. Tem uma coisa muito interessante que a gente chama de jejum de dopamina. Se você começar a tirar essas coisas hiperdopaminérgicas, a tendência é que coisas que tem uma dopamina não tão disponível, começa a dar mais prazer. Então você pega uma criança que está o dia inteiro no celular e leva ela para andar no parque e fala, olha lá o passarinho cantando. Nossa, pai, que passarinho? Que bobagem. Dá meu celular aí, né? Agora, se ela não tem, se você faz um jejum de dopamina, a tendência é que aquilo ali depois comece a ficar mais prazeroso. E Vou te pra falar que não é nós, só as crianças que estão pois Sim. E pra nós adultos, como fazer esse jejum aí de dopamina? É a gente começar a reduzir, né? Pegar o celular, olhar lá no número de horas que você ficou por dia, né? Ah, mas é cuidado com a mente, né? Vocês são jornalistas, né? Ah, não, mas é meu trabalho. É só trabalho mesmo, gente? Vamos ser sinceros com vocês mesmos. Às vezes não dá uma fugidinha ali, não sei o quê. Com certeza. Claro que dá. Demais da conta. Com certeza. E outro A gente- ponto- A gente fica viciado, né? Acho que os adultos também estão muito viciados, né? Muito Nas viciados, telas. A gente é. não pode falar isso só de adolescentes, né? Principalmente quando a Exatamente. gente acorda, né? A primeira coisa, uma Nossa. coisa imediata, não é? A coisa mais absurda, gente. Eu não me vejo acordando de outra forma, inclusive se não for por meio do meu telefone, É. meu alarme, enfim. Mas, doutor Bruno, e qual hora que é positivo procrastinar? Não existe um momento na vida que procrastinar seja bom? Não. Eu acho que adiar, sim. Tá? Procrastinar. Adiar, porque a procrastinação, ela vai contrário ao que você deseja. Mas veja bem, você está esgotada, você está cansada, você está com dor de cabeça. Isso não é procrastinar. Isso é você tomar uma decisão racional e falar, olha, eu preciso dormir, eu Autocuidado. preciso me alimentar, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque aí o excesso também, a gente pode entrar num polo negativo. Então, assim, a procrastinação é você adiar algo que você não gostaria de adiar. Ponto. Né? Agora, eu gostaria de estar estudando agora, mas eu tô com uma baita de uma sinusite. É racional que eu cuide da minha saúde e não tentar forçar aquilo ali. Então, por mais que às vezes aquilo pode te gerar um desconforto, isso não vai entrar na procrastinação. Isso vai entrar de você adiar algo para cuidar de outro. Agora, você adiar algo sabendo que você não deveria adiar, isso não vai ter benefício. E dentro Fome. desse processo também é importante a gente trabalhar com metas palpáveis. Claro que é. Né? Às vezes a gente também procrastina porque a gente faz Elevou umas o sarrafo, né? escolhas, E aí, Um se a gente sarrafo coloca lá em muitas metas, a gente pode entrar naquilo. Entropia cognitiva. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não faço nada e depois eu faço. Ou metas Né? muito complexas Metas também. muito complexas. Vai entrar também na questão do perfeccionismo, né? Do exagero. Então, Sim. cuidado com com as listas pessoais. Tô vendo aqui. Eu tô querendo ver as participações, gente, Ai, aqui dos também. nossos ouvintes. Só que o que acontece? Eu fui atualizar a página, aí o comentário sumiu. Sim, mas eu já vi que tem muitas participações aqui. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo acessá-las, tá? Enquanto isso, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de iogurteira. Mentira. Top Você já 10. comprou a sua TechPix hoje? Ai, Não. Vamos lá.
Qual que é o checklist que a pessoa tem que fazer, então, pra saber se ela é uma procrastinadora, doutor Bruno? O que a pessoa que tá ouvindo interessa tem que falar assim, ó, agora a partir de tá agora se identificando, né, com essas situações aí que a gente mencionou, qual que ela tem que dar no check? Chegaram os comentários. Teve até efeito sonoro. Primeiramente, vamos responder essa pergunta. Gente, fui eu. É. Tá bonitinho. Eu acho que, primeiramente, se você percebe que isso provoca um sofrimento muito grande na sua vida, né? Você sofre com isso, é um aspecto. Qual que é o prejuízo que isso provoca pra você? Muita gente vai perceber que ela tem um sofrimento com isso. Ela tá o tempo todo respondendo essa pergunta. Eu deveria estar fazendo isso, mas eu tô fazendo aquilo. Deveria fazer isso hoje, mas tem um mês que eu tô com essa tarefa aqui programada pra eu fazer, né? E isso, boa parte das pessoas. E algumas pessoas também, quando, muitas vezes por conta de um traço de personalidade mais despreocupado, Sim. às vezes ela não consegue perceber isso. E aí quando as pessoas começam a alertar, quando o chefe tá chamando a atenção dela várias vezes, né? O professor já tá lá, falando, olha, terceira chance que eu te dou, não sei o quê, né? E a pessoa às vezes, ela é tão despreocupada por um traço de personalidade, as pessoas começam a apontar isso. Então, de um modo geral, tem prejuízo ou tem sofrimento, a gente vai pensar que tem algum problema. Não tem prejuízo, não tem sofrimento, é algo que todos nós temos, essas variações mesmo de humor, a gente pode também ficar tão rígido. Senão a gente não vive. Senão a gente não vive. Mas é focar assim, principalmente, é frequente? Qual é a intensidade e se tem prejuízo ou sofrimento? Não é frequente, é de vez em quando, não me gera prejuízo, não me gera sofrimento, acho que aí não tem problema não, porque ninguém é de ferro, né? Vale lembrar, né, gente? Conseguimos, abemos mensagens, Aê. tá? Eli Medeiros falou assim, vou dizer agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Vai que hoje é o último programa. Interessa é o melhor programa de debates do Brasil. Aê. Pronto, falei. Gostei. Val Luana... não vai dar, Val. Desse jeito não vai dar, cara. Não vai. Tem nada a ver Val. com o tema. Então... Aposto que é O André falando Luiz mais cedo. namorildo. Com certeza. Namorido dela, impublicável. Mais cedo, o André Luiz Coimbra, ele perguntou aqui o que é procrastinação, já foi respondido. Afonso mandou um abraço. E o Rafael Cunha mandou o seguinte: se sabotar é muito comum quando aquilo não te interessa. Achar sentido naquilo é importante. Tudo muda. Só enxergamos o ruim daquilo que não nos interessa. O Joel falou que procrastinação é a coisa da pessoa enrolada que deixa tudo pra depois. Marilene falou que cada dia que passa aprende mais com o Dr. Bruno. Marilene Soares, pode mandar que bom. um beijo. Beijo pra ela, pra Marilene. Marilene, nós também. Doutor Todo mundo, Bruno veio Marilene. aqui é tudo. Bom, são essas as participações que estão registradas, tá? Meninas, a gente tá caminhando aí, ó, Já? pro final do programa. Vocês têm uma oportunidade apenas de fazer uma pergunta cada. Nossa Aquelas, vocês têm Senhora. apenas uma. Não, eu queria falar assim, hoje em dia eu tenho visto assim muitas pessoas, né, sobrecarregadas. Eu acho que em função desse reforço social que a gente busca na vida, né, essa questão da gente estar realmente muito plugado o tempo todo. O mal do século. Eu acho que ele trouxe, a tecnologia nos trouxe muitas coisas positivas. Eu poderia traçar aqui inúmeras, mas programa, né? Mas outras tantas negativas, né? Que acho que a gente fica muito mais ligado o tempo todo, a gente se sente mais sobrecarregado. E eu acho que as pessoas estão precisando se conhecer melhor para entender até que ponto essa sobrecarga é responsabilidade dos outros ou delas mesmas, porque a gente costuma culpar muito o tempo perdido na internet, a gente costuma culpar muito o colega, o chefe, né? A gente tá ali sempre tentando entender, mas o peso daquela sobrecarga, né? Algumas vezes a gente põe na maternidade, enfim. São diversas as causas. Mas muitas vezes eu acho que falta um pouco de autoconhecimento para a gente entender melhor esses processos, né? A gente falou de autoconhecimento aqui no começo e eu queria que você repetisse para nós, doutor Bruno, o quanto o autoconhecimento pode ser importante nesse processo da gente evitar esse peso todo, né? Porque a gente vai procrastinando e a carga vai ficando maior, a um ponto que às vezes a pessoa chega a um nível de estresse que ela não dá conta, né? Então, como é que o autoconhecimento atua dentro desse processo de procrastinação e também de sobrecarga que a gente sente por procrastinar? Eu acho que o autoconhecimento, ele proporciona pra gente colocar um certo freio
em alguns pensamentos automáticos que a gente tem, né? Ou mesmo identificar um transtorno e tratá-lo. Mas, por exemplo, quando a gente fala da questão da maximização decisória, que você não decide porque tem um excesso de opções. E a sociedade hoje, ela ainda, nesse aspecto, ela ainda é um pouco mais cruel. Por quê? Além dela te dar várias opções, vocês falaram aí, cardápio, aplicativo de relacionamento, ou seja, você tem opção para tudo hoje. E além dela te dar várias opções, a sociedade está o tempo inteiro falando na sua cabeça que aquilo que você está fazendo tá errado, né? Então, por exemplo, você vê, a pessoa, ela trabalha CLT, aí vem uma pessoa, não, você tem que abrir uma empresa, CLT, não sei o quê. Aí a pessoa abre uma empresa, não, mas aí você não vai ter noite de sono, é melhor trabalhar. Então, a gente, muitas vezes, a gente fica com uma sensação que a gente está o tempo todo no caminho errado. Gera um cansaço. A gente tem esse padrão de comparação que é muito forte. A gente tem várias opções e todo mundo, você custou para conquistar um carro. Esse carro é ruim, né? Seja diretamente ou indiretamente. Começa a aparecer propaganda, publicidade. Então, assim, a gente, com o autoconhecimento, a gente começa a colocar um freio nisso. Tem grupos de personalidade que trabalhar para aquela pessoa. Trabalhar em CLT vai ser melhor do que ser um empresário, para outras não. Né? Se vocês são jornalistas, talvez uma pessoa mais introvertida vai render aqui dentro muito mais num cantinho, fazendo redação, e aquela pessoa mais extrovertida vai render muito mais no carnaval aqui de Belo Horizonte, na rua. Então, quando você se conhece, você não se cobra tanto. Você fala, até por questões de personalidade, você pode ir direcionando mais para aquilo que você vai ter mais facilidade, né? A personalidade, ela ajuda muito nesse sentido, você conhecer a sua personalidade e não se cobrar tanto com esse padrão de comparação. Pessoas são diferentes, existem várias opções, mas eu preciso escolher uma. Isso é suficiente, pode não ser o perfeito, mas atende para mim aqui nesse momento, pelo que eu planejei, tá tudo bem. O autoconhecimento, ele te dá esse poder de colocar um freio naquele turbilhão de pensamentos que tá ali na sua cabeça o tempo todo. Vou passar minha consideração nossa, né? Pro doutor Bruno, uma dúvida. A pessoa que tem esse traço de procrastinar num determinada área da vida, por exemplo, no trabalho, é comum que seja ladeira abaixo, que ela vai procrastinar em outras áreas ali da mesma... Assim, tô aqui na vida, sou preguiçosa no meu trabalho. Quer dizer que até pra relacionar, a pessoa já tem esse traço para todas as áreas, assim, ou não necessariamente? Não necessariamente. A procrastinação não é um traço, tá? O traço, quando ele está conflitante com a sua tarefa, aí você tem uma tendência a procrastinar. Nesse exemplo que eu dei aqui. Um introvertido que precisa, muitas vezes, fazer muita tarefa, que ele vai precisar estar no meio de muita gente, ele vai ter uma tendência a procrastinar mais do que um extrovertido. E vice-versa. Então, assim, se vocês fazem uma tarefa que vai contrária ao seu traço de personalidade, aí sim você tem uma tendência a procrastinar mais. Mas olha só, tendência não é uma sentença. E o autoconhecimento, ele consegue colocar um freio nessa tendência. Então é por isso que eu estou procrastinando mais. Deixa eu entender o que eu posso fazer aqui. Quando você começa a se conhecer, você começa a criar ferramentas para colocar um freio nisso, ou mesmo mudar a tarefa, gente. Desistir de uma tarefa que não é para você, desistir é algo positivo. É algo corajoso. Se não for para você, aquilo desista, não tem problema nenhum. Vou ter que jogar no Google como emoldurar um áudio. Porque depois disso, não é uma sentença, uma tendência. Mas é porque muita gente tem achado que eu acho, hoje em dia... Né? Nossa, as pessoas não podem... a gente, às vezes, precisa dar passos para trás para conseguir pegar um outro caminho. 7 para frente, né? Tipo assim. Exatamente. Bom, galérios. Atenção, galera, mulheres e homem que está presente. Vamos terminar esse programa? Bora, na hora. A gente não queria não, mas tudo bem. Gostei do tema. Vamos procrastinar então. Tô brincando. Doutor Bruno, mais uma vez maravilhoso conversar com você, viu? Obrigada por trazer tanta luz aqui para esse debate. Eu que agradeço o convite, Renata. Estou sempre à disposição. Um prazer, como sempre, estar aqui conversando com vocês. Você não precisa de mais seguidores, não, que você já tem demais, mas vamos deixar o arroba. Não, imagina. É @Bruno Psiquiatra. Tudo junto, me segue lá no Instagram que eu sempre dou conteúdo aí relacionado com saúde mental. Perfeitos, aliás. Meninas, vamos lá, Lorena Martins? Ai, gente, mais uma vez a palavrinha-chave do autoconhecimento, né? Se conhecer, entender os seus limites, né? Saber até onde você vai, dar passos para trás para avançar vários na frente.
E é isso, e principalmente acho que é o respeito à realidade de cada um, né? É muito fácil a gente também se acomodar ali e falar, nossa, fulano é tão preguiçosa, né? Aí fulano deixa tudo pra depois. Calma, às vezes tem uma raizinha ali que tá sendo resolvida, tá sendo organizada, né? A gente precisa ter empatia também nesse sentido. Brilhou. Renatinha Isso. Nunes. E completando, Lorena, se for alguém que você pode ajudar, Isso. né? Às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar. Dá a mão, alguém que você né? puder dar a mão e puxar e tirar desse looping. Acho que o importante é não entrar num looping existencial, né? Eu sou assim E vou morrer seguir assim. assim. Gabriela Feelings. Gabriela. Eu estou assim nesse momento. Exatamente. Né? Nada- É preciso, a gente às vezes tem que sair daquela situação que a gente está vivendo, olhar ela com olhos mais distantes para a gente conseguir se desenvolver. E eu defendo muito que a gente precisa se desenvolver emocionalmente para a nossa vida andar. Então, eu desejo para todo mundo que ouviu esse programa que possa criar rotinas, né? Criar metas palpáveis que possam tirar vocês aí desse processo de procrastinação. Todo mundo procrastina um pouquinho, em algum momento do dia, né? Não, o Dr. Bruno falou aqui que não somos perfeitos. Que bom, então. Desde que não traga um prejuízo pra gente, né? Exatamente. Também. Agora, se estiver sofrendo, minha gente, vambora trabalhar isso, porque não dá pra ficar assim. É É isso. sobre isso. O Interessa Amém. Podcast chega ao fim. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens. Você confere esse episódio no Spotify e também nos principais tocadores de podcast, aqui no canal de O Tempo no YouTube e na FM O Tempo 91.7. Não é só o Dr. Bruno que tem Instagram, a gente também tem. @programa Interessa. Segue lá e até a próxima. Tchau! Beijo. Tchau, gente. Na FM O Tempo, Interessa.